ata da sessão anterior. Pode ser mais tarde? Um pouquinho? Ata da 48ª reunião da Comissão Mista de Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 11 dias do mês de novembro do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, sob a presença do novo deputado Humberto Aidar, presença ilustres deputados Álvaro Guimarães, Amaury Ribeiro, Chica Gela, Hamilton Filho, Bruno Peixoto, Cássio Salim, Charles Bento, Coronel Dailton, delegada Adriana Costa, delegado Eduardo Prado, delegado Humberto Teófilo, doutor Antônio, Hélio de Souza, Henrique César, Carlos Cabral, Lucas Calil, Major Araújo, Paulo Trabalho, Rafael Gouveia, Rubens Marques, Thales Barreto, Thiago Bernardes, Tião Caroço, Vinícius Cirqueira, Wagner Neto, Wilde Cambão e Zé Carapô, realizou-se a 48ª reunião da Comissão Mista de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e as Comissões de Mérito do Poder Legislativo Goiano. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribui o processo número 7603/19. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis do processo 7130/19, 7173/19, submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. O presidente concedeu vista dos processos 6929, 28/19, 7552/19 aos deputados Bruno Peixoto. O processo 7293/19 aos deputados Carlos Cabral, delegado Adriana Costa, Major Araújo, delegado Humberto Teófilo, todos pelo prazo regimental. Pela ordem, o deputado Bruno Peixoto devolveu o processo número 7551/19 com voto separado de sua autoria favorável à matéria e rejeitando os votos separados apresentados e com pedido de destaque para sua votação. Deferido o destaque e submetido à votação, foi o mesmo aprovado. Com os votos contrários dos deputados Hélio de Souza, delegado Adriana Cortes, Wagner Neto. O presidente considerou para constar, o presidente lavrou-se a presente ata, que lhe deixada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Senhor presidente. Senhores, processo 6608 altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Esse projeto foi relatado pelo deputado Henrique Arantes, que é pela aprovação da matéria. Está em discussão. Vista. Bota o nome para não dar problema dos que pediu vista. Vista coletiva, para quem está aqui, ok? Pronto, os deputados presentes. Vossa Excelência, deputado Álvaro. Para devolver a Vossa Excelência o processo 7517 da Governadoria do Estado e também
os 7513 da Governadoria do Estado, devidamente relatados. Processo 7513. Governadoria do Estado revoga e altera as leis que mencionam, autoriza a redução de fundos especiais e da outras providências. Esse projeto foi emendado em plenário. Aí vai para a CCJ, não para a MIS. Se emendou em plenário, vai para a CCJ, presidente. Ué. Não. Foi não. Não, isso não teve emenda, não. Não, não foi emendado não, deputado Tales. O senhor que falou. Não, mas Esse é o estou ratificando aqui. que xinga o Fundo do Nordeste? Não, é o que revoga e altera as leis que mencionam, autoriza a redução de fundos especiais. Então eu tenho um voto separado nele. Ele chegou agora. Questão de ordem. Esse é outro projeto da revogação de outros Acabando fundos. com tudo, com os fundos, com a educação, com o fundo da cultura. É o governo massacre, como diz o Lucas, exterminador do futuro. Acaba com a educação, com a cultura. Governo caiado. O relatório, deputado Tales, relatório do deputado Álvaro, é pela aprovação da matéria. Está em discussão. Vista, senhor presidente. Vista, senhor presidente. Vista coletiva. Revogação dos fundos da segurança pública, do combate à corrupção. Pois é, mas... É novo? Projeto 7517 autoriza o Poder Executivo do Estado a promover medidas de desestatização da CELG, geração e transmissão, CELG GT, Metrobrus, Transporte Coletivo, Indústria Química do Estado de Goiás, IQEGO, Agência Goiana de Gás Canalizada S.A., Goiás Gás, Goiás Telecomunicações, Goiás Telecom e da outras providências. acabar com tudo. Está em discussão. Vista coletiva. Senhores, processo 7213 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, das autarquias e fundações públicas estaduais, da outras providências. Quem relatou a matéria foi o deputado Tiago Albernaz. Ele, desde que adotadas as emendas supramencionadas, o relatório é pela aprovação, está em discussão. Vista coletiva. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Bruno Peixoto. O deputado Tiago Albernaz, a pedido do governo, estará promovendo uma audiência pública na segunda-feira, às 14 horas, e evidentemente já está imbuído da preparação do relatório final da matéria. Então, gostaria de sugerir a todos os pares que, se tiverem emendas, direcionar ao deputado Tiago Albernaz, se possível, deputado Major, se tiver emendas, delegada. Não tem uma matéria do Estatuto. O magistério. Não, porque não chegou nada na nossa mão. Ô, Tiago, você não vai poder apresentar relatório, não, tô aqui. Não, ainda tem projeto aqui, ué. Aqui, Adriana Corso. Se for, eu vou devolver já. Senhores, processo 7211
Altera a Lei 3.909, 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos e vencimento do pessoal do magistério. Tem um voto separado aqui da delegada Adriana Acorce. Eu coloco em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Vista ao líder do governo. Já coloco. Senhor presidente, pela ordem. Vossa Excelência. As emendas, os votos separados que nós... Esse é o Estatuto do Magistério, 3.909. Isso. Os votos que nós apresentamos não constam aí dentro do processo? Vou falar. Porque eu apresentei votos separados. O senhor falou que só consta da Adriana? Não, vou falar. Questão de ordem. Senhor presidente. Por favor, me dá o processo aí. Questão de ordem, presidente. Só Vossa para Excelência. orientar. Vossa Excelência. Em relação ao voto separado do deputado Carlos Cabral, voto separado da delegada Adriana Corse, foi apreciado, apresentei um pela rejeição dos votos, mantendo o projeto original, já assumi o compromisso com a BIA e com algumas categorias, que nós vamos votar aqui, será emendado em plenário na segunda-feira, e até lá, nós teremos o prazo para a finalização do relatório. Então, estamos apenas por questão de prazo para que seja apreciado em fase final. Na semana vindoura, estamos apresentando, estou aqui colocando que não cheguei à conclusão final, até mesmo porque não dialoguei com o governo. Então, estou pedindo a compreensão para que nós possamos votar, emendar em plenário, e nós teremos até segunda-feira para toda a base dialogar e melhorarmos a redação, caso seja necessário. Então, estou pedindo a compreensão, é apenas por questões de prazos que nós estamos colocando agora. Só para te informar, deputado Carlos Cabral, não se encontra aqui no projeto o seu voto em separado. Só tem um voto separado aqui da delegada Adriana Corse. Senhor presidente. Então não tem voto separado de Vossa Excelência. Delegada Adriana. Uma pergunta, senhor presidente. É possível ainda, nesse momento, emendar este projeto? Não, Apresentar mais emendas? Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Na Deputado, verdade, questão de ordem. Vossa Eu Excelência. gostaria de Eu apresentar. estou com cópia de todos os votos separados que eu apresentei. Se o senhor quiser, eu posso aqui assinar as cópias e entregar para o senhor aí, porque nós já entregamos. Ok, eu estou dizendo não se encontra aqui. Senhor O presidente. voto separado, deputado Daedra. Questão de ordem. Senhor presidente. Um voto separado do líder. Senhor presidente. Não, esses aqui. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Não, esse aqui, não Sim, está não. sim. Questão de ordem. Isso, senhor presidente. Virmontes. Senhor presidente, apenas para deixar registrado que com o coletivo de deputados aqui, nós temos pretendido aí já para segunda-feira fazer a emenda em plenário ao Estatuto do Magistério. Tendo em consideração alguns pontos aí que são apresentados, que causam muito conflito com relação a estiar com carreiras, dentre eles quinquênio, licença-prêmio e a permanência dos representantes em sindicatos. Questão de ordem, presidente. Pastor Jefferson. Deputado Jefferson. Só para informar, presidente, que conversando, dialogando junto com os representantes da cultura, com Carlos Cabral, com Vinícius Cerqueira, falamos também com a delegada Adriana Corse, com o líder do governo, nós vamos apresentar aqui uma emenda de exclusão em relação ao Fundo de Cultura. Deputado Jefferson. Deputado Jefferson. Pois não. Gostaria de assinar com Vossa Excelência a defesa do Fundo de Cultura. Então, estará assinando junto, amigo. Só para estar informando que a base do governo, o líder do governo acatou essa emenda. Senhor presidente. Eu tirei 3 Sou- do 100. Agora, que até bom. Quem pediu? Questão de ordem. Não, senhor presidente, Delegado Eduardo. só para confirmar a devolução do projeto relatado do aplicativo Olho na Bomba
né, do direito do consumidor, que está sendo esperado por muitos aí. Acabei de devolver aqui o projeto, o aplicativo Olho na Bomba. Processo 7515, revoga dispositivos legais que especifica da outras providências. Tem um voto separado, deputado Carlos Cabral. Pediu vista, deputado Bruno Peixoto. Somos pela rejeição do voto separado apresentado pelo deputado Carlos Cabral, pela aprovação do relatório e pela aprovação da matéria. É o voto em separado para o qual peço destaque. Está em discussão. Discutir a matéria. Discutir a matéria. Para discutir, Vossa Excelência, deputado Henrique. Eu vou ler ele inteirinho aqui. Eu tenho 10 minutos, deputado. Eu vou ler ele inteirinho aqui. Pode ficar tranquilo. Projeto de lei complementar encaminha a Assembleia Legislativa o incluso de lei com a proposta de extinção do Fundo Constitucional de Desenvolvimento Nordeste Goiano e do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Para isso, ocorreria a revogação da Lei Complementar número 97, de 10 de dezembro de 2012, que regulamenta o artigo 144-A da Constituição Estadual e de dispositivos da Lei Complementar número 139, de 22 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a Região Metropolitana de Goiânia e o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia. Cria o Instituto de Planejamento Metropolitano e dá outras providências. Por meio da exposição de motivos da economia, da Secretaria de Economia, contida no processo em trâmite na Casa Civil, a Secretaria de Economia traz os seguintes argumentos que demonstram um acerto do projeto, com os quais consinto e que passo a transcrever. Diz que é uma medida de modernização da gestão pública estadual e que traz melhoria no gerenciamento dos recursos financeiros do Estado. Queria pedir para aumentar meu som, para eu não precisar gritar. Aumenta um pouco, por gentileza, que eu falo mais. Obrigado. Assim tá bom a altura. Pretende reduzir um fundo, otimizando a estrutura, que é a prestação de conta, a movimentação orçamentária e financeira, necessidade de profissionais contábeis, e facilitando a gestão financeira estadual, principalmente nos fundos especiais remanescentes. Tal medida visa ainda o atendimento da determinação da Corte de Contas do Estado, ao qual recomenda a avaliação da pertinência da manutenção de diversos fundos estaduais que não possuem previsão na Constituição Federal ou estadual. Também impede a manutenção e a criação. Diz que a manutenção e criação de fundo tornou-se prática na instrumentalização de políticas públicas em razão da redução da disponibilidade de recursos de tesouro. Tá, vamos ver o que é o projeto. O que é acaba com dois fundos. Acaba com o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste Goiano e o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Aí ele cria o Instituto de Planejamento Metropolitano, que na verdade o Instituto Metropolitano ele vem para substituir o Fundo Metropolitano. Só que o Nordeste Goiano fica aqui prejudicado, que extingue o fundo dele. O projeto eu quero ver o voto do deputado Carlos Cabral e o porquê ele foi rejeitado. Uma parte. Uma parte, deputado Bruno Peixoto. Deputado Henrique Arantes, em relação ao fundo metropolitano, nós não temos destinação de recursos. É um fundo que foi criado e inutilizado. Em relação ao fundo do Nordeste Goiano, nós temos a Constituição Estadual, no artigo 144, solicito aqui por gentileza a Constituição Estadual. Então não há necessidade, nós estamos extinguindo essa lei. Está extinguindo o do região metropolitana porque já tem a previsão constitucional, é isso? Não, a região metropolitana porque não há utilização. É um fundo que existe e não está sendo utilizado. Então está extinguindo porque ele cria dificuldades na prestação de contas para o tribunal. Então apenas a extinção, porque não utiliza. De igual modo, o fundo do Nordeste não se utiliza, criando apenas dificuldades para a prestação de contas no Tribunal de Contas do Estado. Porém, o fundo do Nordeste, a gente entende a importância. Ele existe, o artigo 144B da Constituição Estadual, é instituído o Fundo Constitucional do Vale do São Patrício,
e Norte Goiano. O artigo 144 é instituído o Fundo Constitucional do Nordeste Goiano. Então nós temos aqui a manutenção na Constituição, então nós estamos revogando o Fundo Municipal, o Fundo da Região Metropolitana, porque não utiliza. E também o Fundo do Nordeste, porque não se utiliza. Então, apenas dificultando a prestação de contas. O deputado... Na verdade, não sou eu que estou extinguindo, é o governo. Só estou aqui sendo o porta-voz, porque é um fundo que não tem recursos, é um fundo que não é utilizado, trazendo apenas dificuldades para a prestação de contas junto ao TCE. Então, estou apenas informando o motivo da extinção. Mas prestação de conta é assim mesmo, deputado, é custoso. Eu fui secretário de Estado e tinha fundo lá que não tinha movimentação. Do mês para o outro eu tinha que prestar conta do fundo. Eu tinha R$0, aí eu tinha que comunicar ao tribunal. Tinha R$0, entrou R$0 e permaneceu R$0 na conta. Tinha que mandar o comunicado. Então, isso acontecia bastante. E o Fundo do Nordeste, talvez ele tenha essa questão, mas a Constituição do Estado prevê esse desenvolvimento para a região. Mas deixa eu ver aqui o voto em separado, no caso a emenda, desculpa, do deputado Carlos Cabral. Eu vi aqui que ele escreveu no final dela, que a lei ordinária não pode revogar a lei complementar. O senhor escreveu aqui, foi uma emenda supressiva, retirando o inciso 1º do artigo 1º e o artigo 2º. Está superada? Entendi, a autuação foi errada, tá? Então vamos voltar para o que ele diz. Aqui suprime o inciso 1º do artigo 1º e o artigo 2º. O inciso 1º revoga a Lei Complementar 97, 10 de dezembro de 2012, que é a do Fundo do Nordeste, né? E o artigo 2º, ele revoga as obrigações financeiras do Fundo Especial, extinto por força do inciso, que serão custeadas pela Secretaria de Estado de Economia à conta do Tesouro Estadual. Então ele extingue porque está mantendo o Fundo do Nordeste. Então quem ia manter, se não tivesse o fundo, seria a Secretaria de Economia. Ele diz isso e pede aprovação do projeto. E o deputado Bruno Peixoto, ele vota em separado. Alô? Uma parte, deputado Henrique. Deputado Tales, eu tô aqui discutindo para a gente ficar aqui até 10 da noite. Eu queria recomendar a Vossa Excelência também pedir 10 minutos e todo mundo pedir 10 minutos para a gente manter a manobra de obstrução. Presidente. Então, se eu te der uma parte, às vezes o senhor fica satisfeito. Então, eu queria sugerir a Vossa Excelência para também discutir 10 minutos. Vamos fazer a base ficar aqui até tarde, né, caso queira. E lembrar o Tião Caroço. Tião Caroço é nordestino em essência, da cidade de Formosa. Deputado Tião Caroço, a gente pede o voto dele contra esse projeto para manter o fundo do Nordeste goiano. Ainda, deputado, eu não vou lhe conceder uma parte não, eu queria convidar o senhor a discutir também por 10 minutos. Queria convidar a Vossa Excelência a discutir por 10 minutos. Aí o voto em separado do deputado Bruno Peixoto, ele rejeita a emenda apresentada em plenário pelo deputado Carlos Cabral e mantém um projeto na íntegra, que é extinguindo o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana e criando um instituto e extinguindo o Fundo do Nordeste Goiano. Tá, agora se o que foi argumentado pelo líder do governo, que o fundo não tem dinheiro, mas talvez mantenha o dispositivo em lei. Uma hora pode ter dinheiro, uma hora pode ser que algum gestor tenha interesse em aportar recursos nesse fundo para desenvolver a região Nordeste de Goiás. A região essa que ficou relegada aí há séculos, né? É a região menos desenvolvida do nosso estado, é a que mais precisa desse tipo de subsídio, de aporte financeiro. É uma região que precisa bastante de desenvolvimento. E se a gente tirar talvez esse único instrumento que tenha, pode prejudicar. Eu queria votar junto com o voto do deputado Carlos Cabral, para a gente poder manter o Fundo do Nordeste goiano ativo e vivo, para poder dar uma chance em Posse, Guarani de Goiás, Iaciara, em Simolândia, para que lá tenha um fundo próprio para receber esses recursos e que tenha investimentos de infraestrutura que sejam bons e efetivos.
E, enfim, eu manifesto aqui o meu voto favorável a este projeto e convido os nossos colegas a também discutir por 10 minutos. Deputado Tales, deputado Hélio, deputada Adriana, se quiserem, para a gente discutir por 10 minutos cada projeto que for votado aqui, para a gente ver como que fica essa sessão. Então, como ainda tenho 26 segundos, eu já estou encerrando, presidente. Agradeço a paciência de Vossa Excelência. Tem toda a paciência. E o senhor tem uma paciência de Jó. Isso é importante para conduzir a presidência dessa reunião. Exato. Porque em breve nós vamos pedir verificação de quórum. Agorinha vai dar uma esvaziada e nós vamos pedir para verificar o quórum. Espinha ereta e coração tranquilo. Então agradeço e voto com o voto do deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, não foi citado. Seu nome foi citado. Foi citado. Questão de ordem, Vossa Excelência. Deputado Tião Caroço. Eu quero deixar bem claro minha posição sobre o Nordeste goiano. Eu sempre fui defensor do Nordeste goiano. Mas eu tenho origem do TCM também. E lá nós recomendávamos os prefeitos que tivessem o fundo e não tivesse recurso. Não adianta, tem que extinguir, não tem jeito. O que adianta o fundo? O ideal seria ter o fundo e ter o recurso para colocar. Mas se não tem, isso não impede do governo investir em tal região. E tem uma coisa, se não prestar conta, fica inelegível e paga multa. Então, eu, como conselheiro, recomendava a todos os prefeitos, tem fundo? Tem dinheiro para colocar? Não, não tem, então extinga o fundo. Essa orientação, inclusive a nível nacional, o TCE, o TCM, continuo sendo o Nordeste goiano e defendendo o Nordeste goiano e vou trabalhar para o Nordeste goiano. Se eu visse que ia prejudicar o Nordeste goiano, eu não votava, não, era radical contra. Então não adianta ter fundo se não tem o recurso. E o que impede não ter o fundo e obra para o Nordeste goiano? Qual o impedimento que tem? Então, fixa. Pode fixar. Não vai. Quanto foi? Então, esse é o problema. Isso aí só complica para fechar a conta junto ao TCE. Então, eu gostaria de agradecer meu amigo Henrique por isso. Para discutir, presidente. Para discutir, Vossa Excelência, deputado Tales. 10 minutos. Vossa Excelência vai fechar com chave de ouro, deputado Carlos Cabral. Entenda a estratégia. Eu entendo a estratégia de Vossa Excelência, mas não entendo o governo, o qual Vossa Excelência hoje defende e faz parte da base dele, deputado. Nós ouvimos as manchetes dos jornais que o governo colocou 98% de incentivo para o Nordeste goiano. Uma forma de incentivar as empresas para o Nordeste goiano é só através dos fundos, que os fundos podem proporcionar algo importante para que elas possam ir para lá. Um Estado que não paga o Banco do Brasil, um Estado que não paga a Caixa Econômica Federal, um Estado que não está pagando o outro banco lá, como é que chama mesmo? O BNDES. Um Estado que não paga a União. Está fingindo para o Gilmar Mendes que quer o regime de recuperação fiscal. Mandou tudo para cá para falar, Gilmar Mendes, me dá mais 6 meses. E o fundo é um grande mecanismo para poder mudar a história do Nordeste. Por quê? Põe dinheiro, vai pagar dezembro agora. O Estado agora está montado. A secretária falou isso agora. Tira um pouco desse recurso e faça, através do Fundo Nordeste, poder melhorar a vida daquelas pessoas. O Fundo Nordeste é um mecanismo importante para poder atuar e as empresas possam até poder ir para lá. Eu, sinceramente, eu não entendo, presidente, esse governo. Esse governo que fala para os empresários que o produzir ia ser somente de 15%, somente de abril de 2019 a abril de 2020.
Aí nós vimos que o Protege que foi combinado não vai ser cumprido. Vamos mudar de novo, criar um Pro-Goiás e um Protege de 10%, estabelecer o Protege de 15% para a vida inteira. Um governo que não valoriza o servidor público. Vai acabar agora com os quinquênios, com licença-prêmio, vai diminuir a carga horária dos servidores, automaticamente diminuir o seu salário. Um governo que só fica num blá, 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 blá. Eu, sinceramente, sei da história do governador Ronaldo Caiado, homem que teve um grande, brilhante trabalho como deputado federal, como senador, um homem correto, mas administrativamente perdido com o secretariado de fora, as dificuldades são imensas, e agora, mandar para o final de ano, esse tanto de projetos, para fazer média, fala uma coisa num dia, de incentivar para que as empresas possam ir para o Nordeste, e depois chega aqui acabando com o Fundo Nordeste. O FCO, deputado Alvo, é um grande mecanismo de ajudar as empresas a crescerem. Hoje, a Superfrango tem uma grande estrutura sendo montada aqui na nossa querida cidade italiana de Nova Veneza. A informação que nós temos, que não vai liberar o dinheiro do FCO para a Superfrango, porque o governador não quer que investe lá no Nordeste. Não funciona assim. Não funciona assim. E um grande mecanismo que essas empresas pudessem se viabilizar no Nordeste, o fundo poderia proporcionar na infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura, eu falo na montagem da terraplanagem, na pavimentação de alguns lugares, fazer uma contrapartida, mostrar que é importante a ida para lá, porque melhorar as estradas, o fundo pode mudar a vida das pessoas. Mas não, é um governo que, fechando o mês de dezembro, acabou com o VaptVupt. Um governo que não aceita com um restaurante cidadão. Não presta mais VaptVupt não, acabou. O restaurante cidadão acabou. A Bolsa Universitária, ela acabou, deputado Alvo. A renda cidadão não pagou nada. Dou uma parte para o senhor. Eu sei essa paixão de Vossa Excelência, a amizade que o senhor tinha. Ronaldo Caiado foi padrinho do senhor de casamento. Eu vi ontem a alegria quando o Ronaldo Caiado, o governador, te abraçou. O senhor ficou delirando, feliz demais. Pode deixar que eu vou conversar com ele. Falar, ele está apaixonado demais, governador. O senhor tem que dar uma condição melhor para ele. Vamos levar ele, então, lá no palácio. Está precisando disso aí, é só um empurrãozinho. Ele está no barranquinho. Dá um empurrãozinho que dá certo. Muito obrigado. Deputado, imagina se eu estivesse longe, então, hein? Nossa Senhora. Mas eu respeito o doutor Ronaldo, respeito muito, sei da história dele como defensor do agronegócio, defensor como presidente da UDR, e assim, meu cabelo bem próximo, não tenha dúvida que me espelhei nele, mas poderia estar mais preparado, tinha que ter feito melhor avaliação do Estado, não utilizou, presidente, ele está deixando eu falar que não, o presidente, o líder do governo deixou, não preparou. Hoje, os companheiros dele de campanha não estão nem mais com ele uma parte significativa. Tem insatisfação com ele. Infelizmente, não, aqui vocês têm muitos que estavam do nosso lado, que hoje estão do lado de vocês, mas não estavam do lado de vocês, não. E o Henrique colocou, né? Do bem mal, né? Do bem mal feito.
do bem mal feito para acabar o Renda Cidadão, para acabar a Metrobus agora, está acabando com a Metrobus, vai vender a Saneago, vai vender a Celgo GIT, vai acabar com o Estado, esse é o governo. Dá uma parte, deputado. Olha o Cambão também. Dá uma parte aí, deputado. Não, vou dar parte pro senhor, não. Não, deputado. Vai vender a Celgo GIT, vai acabar agora com a Saneago, para fazer média, sabe com quem? Com o Gilmar Mendes, para poder o Gilmarzinho dar mais 6 meses, para não pagar 250 milhões por mês. Infelizmente, sem projeção, sem expectativa de poder melhorar a vida das pessoas. Ser governo é muito difícil. Ser governo, a gente tem que preparar para poder assumir. É o que nós vamos fazer para assumir a Prefeitura de Goiânia. Saber o que nós vamos fazer. E vou fazer diferente. Nós vamos ganhar a eleição em Goiânia. Thales Barreto, pode ter certeza. Vamos para a eleição. Ninguém votou a favor da Enio, não. Nós falamos da constitucionalidade da Enio. Se você estava aqui, eu coloquei e alertei constitucionalmente. O senhor é advogado e economista. Não me decepcione, líder do governo. O senhor está acima disso. O senhor, como jurista, votar da forma que votou. Eu só votei porque o presidente estava aqui e me fez votar. Ele me fez votar mesmo. Não, eu não votei a favor, não. Eu votei contra porque o presidente me pediu. O presidente foi lá, olhou para mim e você para votar. Foi fiel ao presidente. Fiel, presidente bacana. Presidente que dá muito orgulho para todos nós, a nova Assembleia, mas nós sabemos que o governo está muito aquém, vocês não admitem isso, mas a sociedade está sabendo disso e tenho convicção que está muito abaixo da média de nível de Brasil. Então, eu acho que tem que buscar muito melhorar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida delas. O senhor ser líder de um governo tão ruim desse é muito difícil. A minha admiração do senhor é muito grande. Governo fraco, ruim, que não cuida das pessoas, muito aquém de qualquer um dos goianos pudesse imaginar. Nem nós da oposição imaginaríamos um governo que massacra o funcionário público, que afugenta os empresários de Goiás, que dá insegurança jurídica. Esse é o governo que poucos aqui votaram nele, apesar, porque muitos aderiram. Eu quero sair aqui em defesa do deputado Thales. Quando foi dito aqui que ontem ele esteve lá na mesa do Caiado, tomando vinho, colocando a prosa em dia, ele sabe separar a amizade, o respeito, a admiração pelo homem Caiado e a posição política dele é hoje. Combinaram pescaria, vai para a fazenda junto, mas isso ele sabe diferenciar. Mas que são amigos, são amigos. Para discutir a matéria, deputado Carlos Cabral. Cuidado que o burro morre. Obrigado, senhor presidente. Podia aumentar o som aqui um pouquinho, porque está tanta conversa. Senhor presidente, eu vou fazer aqui a defesa do governo que eu apoio, que eu quero que dê certo, mas também vou fazer a defesa aqui da minha proposta dentro dessa matéria. E o deputado Jefferson acabou de chegar, ele vai me ajudar muito nessa defesa aqui, porque o deputado Jefferson foi um autor aqui importante do processo que nós fizemos. Em primeiro lugar, eu quero destacar que a importância do fundo, deputado Tião Caroço, para um governo que já vem se preocupando com o Nordeste goiano. Presidente, podia pedir o pessoal lá no fundo para nos ajudar, porque é difícil fazer o debate com... O governo vem se preocupando muito com os municípios que têm os IDHs baixos e está lançando força total para ajudar esses municípios. Uma grande parte desses municípios está exatamente no Nordeste goiano e, além disso, uma declaração clara de que o governo nosso quer a emancipação do Nordeste goiano e a inauguração da Policlínica agora em posse. Mas eu que também atuo naquela região, a exemplo de Vossa Excelência que lá reside, o deputado Paulo Trabalho que lá reside, eu costumo usar uma expressão, porque eu não concordo com a expressão corredor da miséria, mas eu costumo usar uma expressão que
elenca bem o que vive o povo do Nordeste goiano. Há um muro entre Goiás inteiro e o Nordeste goiano, e esse muro se chama Brasília. Brasília cria uma barreira de proteção que dificulta muito, deputado Tião Caroço, que as coisas cheguem ao Nordeste e que as pessoas do Nordeste goiano consigam chegar até Goiânia. Isso não é culpa do governador Ronaldo Caiado, não é culpa de governos anteriores, isso é do processo que nós vivemos. Então, acho que o fundo pode ser um instrumento extremamente importante para que o nosso governo consiga potencializar essas ações. E por que, deputado Bruno, que eu estou insistindo nessa tarefa? A Comissão de Tributação e Finanças, com o nosso relator aqui da LDO e da LOA, deputado Jefferson, nós saímos, deputados, a 18 cidades do estado de Goiás, ouvindo reivindicações da população. No Nordeste goiano foram 2 audiências públicas, uma na cidade de Simolândia, na LDO, e outra na cidade de Posse, na LOA. E nessas 2 audiências foi quase uma voz de consenso do povo do Nordeste goiano a defesa do fundo do Nordeste goiano, que o governo pudesse usar o fundo do Nordeste goiano como potencializador do desenvolvimento daquela região. Quando nós estivemos aqui votando a LDO, deputado Bruno, eu sou autor da emenda que diz exatamente o seguinte: o senhor falou que não tem recurso. Lá na LDO, nós aprovamos uma emenda que diz o seguinte, no artigo 4º, a fim de priorizar ações na região do Nordeste, serão destinados recursos ao Fundo Constitucional do Nordeste Goiano, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento dos municípios que integram as micro-regiões da Chapada dos Veadeiros e Vão do Paraná, reservando-se, portanto, dotação pertinente na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020. Deputado Bruno, nós ajudamos o governo na esteira da confecção jurídica toda. Desde a LDO já há uma prioridade no orçamento para o fundo e agora na LOA o deputado Jefferson está analisando os recursos que podem ir para o fundo. Eu quero, sinceramente, que o nosso governo dê certo e tenha trabalhado para isso. E o meu voto aqui, não vou dizer da região metropolitana, que tudo bem, eu concordo, nós precisamos distinguir os fundos, tem a questão da prestação de contas, concordo com o senhor, mas esse instrumento, o governador, mesmo que de lá na frente ele resolva, talvez ele possa até nos convencer que a gente está errado, mas nesse momento, como não tivemos tempo de fazer o amplo debate, eu queria sugerir a Vossa Excelência, aos deputados que estão aqui hoje, que a gente mantivesse o fundo e vamos conversar com o governo e entender depois, porque o senhor disse o seguinte: nós não estamos extinguindo o fundo, porque ele continua previsto na Constituição. Perfeito, ele está previsto na Constituição do Estado de Goiás. Mas o governo está extinguindo aqui a lei complementar que regulamenta como o fundo funciona. Ou seja, é deixar o cadáver e tirar o espírito. Não tem vida. Sem lei que regula, é como se não tivesse vida. Então eu vou aqui... E eu estou fazendo isso, eu quero ajudar o governo, estou fazendo isso porque eu acho que esse é um instrumento que o governo pode ajudar a desenvolver o EG, pode ajudar a desenvolver outras entidades que atuam pelo desenvolvimento do Nordeste goiano, sem as vinculações difíceis que a lei orçamentária para transferência direta de recursos, ela implica. Então é um instrumento, Tião, que melhora a captação, mas que também favorece que o recurso que o governo quer aplicar possa chegar de maneira mais fácil às entidades e municípios do Nordeste goiano. Não tem as amarras que tem para que o governo faça isso diretamente através do orçamento. Então, Bruno, eu estou defendendo aqui o meu voto para a gente manter a lei complementar, para a gente estudar isso melhor. Eu tenho certeza que o meu amigo Ernesto Roller está me ouvindo lá de Formosa nesse momento. Vamos tentar manter isso daqui e vamos discutir melhor as possibilidades da gente consolidar o fundo como um agente transformador daquela região. Mesmo que amanhã o governo fale, olha, não, vamos o ano que vem na nova sessão legislativa, realmente não tem jeito, mas que a gente faça o diálogo, até para demonstrar para nós aqui os motivos que levaram o governo a dizer que pode fazer outras aplicações que não seja pelo fundo. Eu quero que o governo acerte, eu quero que o Nordeste goiano se desenvolva, e é só por isso, deputados, que eu apresentei aqui um voto separado para a manutenção. Uma parte a Vossa Excelência, deputado Jefferson Rodrigues. Amigo, não somente nós que fizemos essas audiências públicas, mas eu acredito que todos os deputados estaduais que estão aqui, o secretário Ernesto Rolo, que deve estar nos assistindo agora, nós sabemos que, infelizmente, quando nós chegamos no Nordeste goiano, parece que nós não estamos no estado de Goiás. A verdade é essa, a realidade é essa. Então, o que acontece? O nosso amigo Tião Caroço, que está aqui do lado, esse grande líder, companheiro,
que vive ali, convive as realidades, as necessidades e as mazelas e o sofrimento, a dor deste povo ali do norte, do entorno de Brasília, e que é também o Nordeste goiano, que está ali enquadrado também. Então, nada mais do que justo e coerente, amigo, e humano, nós estamos lutando por esse fundo. Porque é uma questão de nós olharmos para um povo que precisa e necessita, e nós não tirarmos também deles isso que é uma esperança que eles têm, que esse fundo se materialize e venha se tornar realidade e trazer novas divisas e trazer um alento e uma realidade diferente que aquele povo tanto tem passado e tem sofrido. Às vezes agora eu quero... Eu estou em discussão ainda, deputado. Vossa Excelência quer uma parte? Claro, perfeitamente. Olha, deixa eu deixar bem claro. Eu gostaria, então, já que vocês estão discutindo Nordeste goiano, quanto já foi repassado para esse fundo? E quando ele foi usado esse dinheiro, em que o dinheiro desse fundo? Primeiro, Vossa Excelência foi na Policlínica de Posse. Não usou o fundo. Para que foi criada a Codego? Então, em vez da gente unir, preocupado com o fundo, vamos unir, deputado, nós estamos precisando de unir. Senhor, nós precisamos de unir com o senhor, com o Is Moreira, Paulo do Trabalho, e começar a pedir o governo, brigar com o governo, se eu preciso, mas para construir a estrada que ligue a Seara, que o Bruno Peixoto também está, e a Seara até São Domingo. De Divinópolis, falta poucos quilômetros, 15, 17 quilômetros, até Campos Belo. Isso é muito mais importante que o fundo. Eu gostaria de ouvir e perguntar a Vossa Excelência se você se lembra quando foi criado o fundo. Na época foi criado o fundo, lá atrás, antes de ser renovado, eu fiz uma emenda colocando o Nordeste goiano, acreditando no fundo, acreditando que esse fundo seria a solução do Nordeste goiano. Nunca passou dinheiro nenhum pelo fundo. E aí foi criado a CODEG, que é para desenvolvimento regionais. Então nós temos que brigar para isso, é para levar a obra. Fundo é uma tapiação e sempre foi. Essa é a verdade. Não pode... Eu sou o cara que mais briga pelo Nordeste goiano, eu desafio. Iso, Bruno, Paulo do Trabalho, são os que mais brigam pelo Nordeste goiano. Talvez o fundo seria muito mais importante no metropolitano que o Nordeste goiano. O Nordeste goiano não precisa de fundo, deputado. O Nordeste goiano precisa, sabe de quê? De obra, de investimento. E não é através do fundo que vão esses investimentos, não. É isso que nós precisamos. Eu convido Vossa Excelência a fazer parte de um bloco de parlamentar para pedir recursos e pedir investimento. Eu viajei, fui na gruta, não sei se o senhor conhece a gruta de São Domingo. Acabou o tempo, eu vou concluir nos 20 segundos que faltam. Eu entendo a avaliação de Vossa Excelência, mas eu não quero olhar no retrovisor. Eu estou querendo que esse instrumento possa... o governo ajudar a desenvolver o Nordeste goiano e há perspectivas para isso. Eu acho que dá espaço ainda para a gente conversar, entendo o caráter histórico, nunca foi usado o fundo, mas eu quero que o nosso governo possa utilizá-lo e desenvolver o Nordeste goiano. Obrigado, presidente. Vou pedir o voto pelo voto separado. Para discutir a matéria, deputado Hélio Souza. Tá. Na hora da votação, nós vamos conferir. Perfeitamente. Senhor presidente, deputado Humberto Aidar, é um assunto que eu acho que não está sendo tratado como deveria. Algumas brincadeiras, quando assuntos sérios que comprometem, querendo ou não, a vida de várias atividades do Estado. Temos aí o Fundo da Cultura, que precisa e deve ser analisado, é uma preocupação, e falar que o fundo não dá suporte é quem não entende de orçamento. É fundamental, eu estou falando dos vários fundos que existem, dos vários fundos. Então, dá um grande suporte para que se tenha esta conquista. Agora, é importante que os senhores deputados saibam que o fundo é uma fonte de captação do governo federal. No caso do Fundo da Cultura, o Ministério da Cultura encaminha verbas para esse fundo. Da mesma maneira que uma servidora
da Saúde me diz que está acabando também com o fundo de qualificação dos servidores do SUS. Esse fundo, grande parte dele vem em recurso federal para qualificar os servidores do Sistema Único de Saúde. Então, é um assunto que precisa ser melhor analisado, porque a perda dessa qualificação é a perda, com certeza, da qualidade da saúde que vamos dar para a população. Então, eu vejo que não é uma questão apenas de extinguir, porque existe o sistema de captação. Agora, eu gostaria de colocar uma posição para que o deputado Tião Caroço possa entender, quando se fala do Fundo Constitucional do Nordeste Goiano, não é o fundo que existia aqui na Assembleia antigamente. Esse fundo foi criado em 2010 pelo deputado Helder Valim e que ele está no orçamento do Estado. Da mesma maneira, no mesmo ano, eu aprovei o Fundo Constitucional do Vale de São Patrício do Norte Goiano. Todos eles envolvem um percentual de uma aplicação mínima de recursos de 0,8% do orçamento, deputado Humberto Aidar. Querendo ou não, é uma maneira de forçar o Estado a gastar por ano pelo menos 200 milhões de reais na região do Nordeste, no caso do fundo criado pelo deputado Helder Valim, e no fundo do Vale de São Patrício do Norte Goiano foi de minha autoria. E querendo ou não, depois da criação desse fundo, que se exige um gasto mínimo nessas regiões, são as regiões menos desprovidas da presença do Estado, lá na região Nordeste, nós temos aí a própria Policlínica de Posse, que é fruto, com certeza, da obrigação de se gastar no mínimo 200 milhões por ano. Nós temos uma rodovia que está passando despercebida e que está praticamente 80% pronta, e o governo, Ronaldo Caiado, já reiniciou, que é a rodovia que liga Colinas do Sul a Minas Sul, que seria a verdadeira transnordestina, que vai aproximar o norte do estado, vai aproximar o estado de Tocantins e uma região totalmente desamparada de Brasília, retirando o tráfego perigoso e complicado da BR-153. Então, os fundos, mesmo que eles não apareçam como sendo as estrelas, pelo menos eles forçam os governos a gastar, no mínimo, 200 milhões por ano do orçamento para esse fundo. Agora, no caso do Vale de São Patrício do Norte Goiano, ele foi importante para que hoje o Hospital Regional de Uruaçu esteja praticamente concluído, apenas a parte administrativa, que ainda falta uma estrutura pequena, menor, que falta 40%, o outro, mais de 90%, está pronta, foi fruto. E, além disso, várias ligações asfálticas que vieram após a constituição desse fundo. Então, é importante que se diga que ele tem uma função de exigir que se tenha um investimento no mínimo numa determinada região. E isso, por si só, garante que a gente deve defendê-lo. Mas, mais do que isso, deputado Humberto Aidar, o senhor, como presidente da comissão mais importante dessa casa, a questão da constitucionalidade. Nós temos um fundo constitucional, ou seja, ele está abrigado na Constituição Estadual. Hierarquicamente, um fundo constitucional está superior a qualquer lei complementar ou lei ordinária. No caso dessa, uma lei complementar. Logicamente, que do ponto de vista, numa análise preliminar minha, que não tenho o cabedal suficiente, mas vou buscar na Procuradoria da Casa, uma lei complementar não pode extinguir um fundo constitucional. Um fundo qualquer que não tem um amparo na Constituição, sim. Porque esse fundo foi constituído por uma vontade
de um quórum qualificado nessa casa de 25 deputados e, logicamente, com a lei complementar, não tem força legal para poder derrubar esse fundo. Essa lei aqui, ela, a meu ver, não tem amparo legal para derrubar um fundo constitucional, porque ela pode ser aprovada com a maioria simples dos deputados que votarem a matéria lá no dia, ou seja, 12 deputados pode querer derrubar um fundo constitucional, e, a meu ver, isso não é legal, não é possível e não tem amparo também da legislação. Portanto, eu quero entender que os fundos são importantes, não tem nenhuma dificuldade técnica para que o Tribunal de Contas, para que o orçamento do Estado seja colocado em aplicação, porque tecnicamente é muito fácil, falar que é difícil não é. E como eles estão no orçamento, o de São Patrício eu tenho certeza que está no orçamento dos governos anteriores. Então eu quero manifestar que eu sou contra essas extinções, porque não é um caso simples, a cultura será prejudicada com verba federal, o SUS, através da qualificação dos servidores, serão prejudicados, porque também tem verba federal, e no caso do Norte e Nordeste, mais do que se transformar num aspecto que, ao meu ver, como é constitucional, não está tendo uma conduta adequada, ele vai exigir investimento mínimos para as duas regiões do Estado mais desprovidas. Eu não vou dizer mais pobres, elas não são mais pobres. Talvez, a hora que os minérios dessa região começarem a alicerçar a economia goiana, elas poderão superar economicamente todas as outras regiões. E, com certeza, é preciso que se continue os investimentos. Senhor presidente, já manifestei, agradeço aos colegas pela consideração que me deram de me escutar, e eu quero, já de antemão, colocar que eu sou contra a extinção desses fundos. E também gostaria, senhor presidente, no momento oportuno, que o senhor fizesse verificação de quórum. Eu peço que zere o painel para que a gente faça a verificação. Pediu a verificação de quórum. Agora. Deus, já sabe. Mas aqui, isso aqui não vai ser. Não registra, não. Quem pediu foi o doutor. A gente está registrando. Ele já registrou. Vamos pedir isso para ficar aqui um pouquinho? Será que fica? Os deputados, será que eles ficam aqui um pouquinho se a gente pedir? Rapaz, nem. Isso aqui é uma... Ia tudo atrasa, porque se ele tivesse visto que tinha todo mundo aqui, ele não teria pedido verificação de quórum. Aí, ó. Olha lá. Fica de jeito. Só no que interessa. Só. Mas não fica de jeito. Já vai sair. Ali. Já saiu. Já vai sair. Sai não, pô. Encerrada a discussão, em votação. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Vai. Tem quantos? Aprovado? 7. Cite aí o nome de... Vamos fazer a contagem aqui. Tá? Quem é que está votando com o voto separado do líder do governo, deputado Bruno Peixoto? Quem é que está votando a favor? Sim. Aprovado. Aprovado. Que conste em ato os votos contrários. Deputado Tales, deputado Henrique, deputado Hélio, deputado Carlos Cabral. Votou, Carlos? Deputado Carlos. Mas aqui, às vezes, vota contra. Coronel. Votar contra o próprio voto. Adriana, eu já vi muito.
É convencido. Ainda mais quando o presidente vem aqui. Nós tivemos uma votação da Enel aqui que foi unanimidade. Eu acho que isso é constitucional. 7211. Altera a Lei 13.909, 25 de setembro, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos e Merecimento Pessoal do Magistério. Aqui nós temos voto separado da deputada Adriana e do deputado Carlos Cabral. O Bruno Peixoto pediu vista. Somos pela rejeição dos votos em separado apresentados, pela aprovação do relatório, pela aprovação da matéria. O voto separado para o qual peço destaque está em discussão. Encerrado. Para discutir, deputada? Adriana Costa. Questão de ordem. Só para informar, Adriana, esse aqui é o projeto do magistério, conforme acordei com a Bia, com as entidades, inclusive com a delegada Adriana Corsi. Nós votaremos aqui. Amanhã nós vamos iniciar o debate, deputado Carlos, com a Bia, com todas as entidades. Vamos preparar o relatório para apresentarmos, inclusive com as emendas de todos que são satisfatórias, com a anuência do governo, e apresentar em plenário. Então, esse é o que a gente está trabalhando. Então, apenas para informar o motivo, até mesmo para que será dialogado, vamos apresentar em plenário, não vai ser feito, tem alterações que eu já acordei com a Bia que são possíveis. É a palavra, Vossa Excelência, deputada. Senhor presidente, eu acredito que esse é um dos projetos de maior impacto dentre os que nós discutimos e votamos neste primeiro ano da nossa legislatura. Eu entendo, e aqui já disse muitas vezes nessa casa, aos meus colegas, ao líder do governo, que concordo que o governo tenha medidas de contenção de despesas, de economia, de gasto racional do erário. Concordo plenamente, deputado Bruno. E votei aqui a favor de várias medidas. Acredito que não só em momento de crise, mas o tempo todo isso tem que ser feito, porque se trata de dinheiro público, dinheiro do povo. E nós precisamos, sim, usar de forma muito racional, muito séria, muito correta. Mas, como eu tenho colocado, a impressão que a gente tem, deputado Bruno, e principalmente os deputados da base aqui, é que o governo pegou a educação para Cristo. Certo? Parece que a educação foi definida como quem tem que pagar o preço de desmandos que já aconteceram em governo passado, que eu era oposição aqui, eu posso falar porque eu era oposição, metia o pau, subia naquela tribuna, falava. Infelizmente, parece que está se havendo um exagero no que diz respeito à questão da educação. Muitos podem entender, e hoje no Brasil existe um pensamento, o Major Araújo falou isso ontem aqui muito bem, de que o servidor público está sendo colocado como culpado de muitos problemas. Mesmo sem considerar que gestores vêm e vão, e o servidor ele é concursado. Ele trabalha, serve ao povo, por isso ele chama servidor. Independente de quem é o gestor, ele faz o seu trabalho de ser professor, de ser dentista, de ser policial, investigador. Ele é do Estado, como o coronel aqui está falando. Então, como que você vai colocar no servidor a culpa por desmandos de gestores? Isso é injusto demais, né? E essas prerrogativas e direitos que os servidores têm, eles foram resultado de muita luta. Eles não vieram, porque tinha um governador que gostava muito da professora dele lá na infância e resolveu dar. Não, isso é resultado de luta, porque foi provado que necessitava, foi provado que precisava, que era justo. E no que diz respeito aos educadores e trabalhadores em educação, no mundo todo eles têm vantagens, pastor Jefferson, vantagens no que diz respeito a medidas especiais, porque é a profissão mais desgastante, até mais que a nossa de policiais,
Porque o professor, quando ele não está em exercício de ministrar aulas, ele está estudando e preparando aulas. Eu sou filha de professores. Meus pais foram professores de educação infantil, meu pai foi diretor de colégio, depois se tornaram professores universitários. Então, eu posso falar isso, porque eu sei. Então, quando fala quinquênio, licença-prêmio, data-base, piso, não são presentes, são direitos, e que são devido à complexidade da função exercida, que é a profissão mais nobre que nós temos. Então, assim, eu quero manifestar o meu dissabor por isso aqui. Nós já tiramos recursos da educação, e agora vem projeto. Você vê fazer um do magistério. Esse aqui é só para tirar direito, gente. Vocês, meus colegas, deputados da base, vocês vão votar um estatuto desse tamanho aqui, só para tirar direito dos trabalhadores na educação. Certo? Sendo que tem estados aí, por exemplo, o Maranhão está pagando o maior salário de professores na história. Com toda a crise que está acontecendo, na história do país, na nossa história todinha, eles estão pagando o maior salário. Desde o ano passado. Inclusive, estava na época do governo Marconi aqui, eu fiz aqui uma fala sobre isso, criticando ele por não pagar aquele salário para os trabalhadores da educação. Em vez da gente estar aqui discutindo, Charles, gente, vamos tirar dinheiro de alguma coisa e vamos pagar melhor nossos professores. A eles ter uma licença-prêmio para descansar um pouco, para não ficar doente. Certo? Porque servidor também, gente, eu sou servidora pública, a gente não tira licença-prêmio à toa, não. É a cada 5 anos, eu tirei uma para cuidar da minha mãe que estava com câncer. Eu tenho 20 anos como servidora. Então, licença-prêmio é para você cuidar de um familiar que está doente, é para você fazer um curso. Agora, o que está aqui? Retirar esses direitos. Então, os meus... Viu, deputado Bruno? Eu fico feliz e tenho uma esperança com a sua fala de que tem um diálogo com os professores através da presidenta Bia. Eu tenho esperança e é por isso que eu apresentei aqui várias emendas, são as emendas que o Sintego nos solicitou. Fala do quinquênio, pastor Jefferson, fala da licença-prêmio, né? Fala desses direitos que os trabalhadores em educação têm e que hoje eles já são considerados poucos. Para outros estados e para outros países, os professores e trabalhadores de educação têm muitos mais direitos. E nós estamos aqui retirando, nós estamos deixando praticamente o salário, o qual vai diminuir, porque vai ter que pagar mais a alíquota na Previdência. Então, nós estamos deixando só o salário e assim mesmo vamos cortar um pouco desse salário dos trabalhadores na educação. Então, é muito ruim, eu fico envergonhada de falar que eu estava nessa legislatura aqui e fiz parte disso. Por isso, eu quero manifestar a minha tristeza, falar, Bruno, você faça mesmo esse diálogo, tá? Com o diálogo com o Sintego, viu, Bruno? Colega, deputado Bruno, quero realmente reiterar o pedido, faça esse diálogo com o Sintego. Esse estatuto está draconiano, ele está retirando todos os direitos, ele está muito cruel, muito ruim. Não podemos ser a legislatura que retira todos os direitos dos trabalhadores em educação. Não podemos. Só um minutinho, a parte do pastor Jefferson. Rapidinho, pastor, para mim poder terminar. Deputada Adriana, eu tenho certeza que pela fala do nosso líder do governo, Bruno Peixoto, o governo terá essa sensibilidade, o líder do governo tem essa sensibilidade, e nós analisarmos, se for tirar esses benefícios, qual vai ser a expectativa dos próximos professores de ingressar no curso? Aonde estará essa expectativa? E nós temos países aí como o Japão, que eles têm toda a reverência no desrespeito aos professores. Então nós temos que buscar realmente, eu acredito que o governo terá essa sensibilidade para atender. Eu agradeço a sensibilidade, pastor. Eu falei, me dirigi ao senhor justamente porque eu sei da sua sensibilidade em relação a este e outros assuntos que são importantes para mim também, como nós temos conversado muito aqui, justamente porque não é uma questão de oposição e base.
Aqui eu acredito que se trata de uma questão de justiça, de humanidade, de bom senso e de desenvolvimento do nosso país. Porque um país desenvolvido é um país que respeita seus professores e onde a educação é valorizada. Então, nós não podemos retirar todos os direitos dos trabalhadores da educação de uma vez, assim, fazer um estatuto. Esse estatuto vai chamar, não é o estatuto do magistério, é o estatuto da maldade contra o professor. Né? E, então, mais uma vez, deputado Bruno, que possa haver esse diálogo, eu quero ajudar nesse sentido. Acredito que nós precisamos avançar no nosso Estado, porque senão amanhã ninguém vai querer ser professor e nenhum de nós estaria aqui, ou seria delegado, coronel, qualquer profissão, sem os nossos professores, sem os nossos trabalhadores em educação, aquele administrativo que cuida lá da nossa escola. Eu estudei em escola pública, escola estadual do setor Palmito, tenho muito orgulho, fui muito feliz lá. Fiz emenda para lá, espero que ano que vem seja paga, para arrumar o telhado da minha escola, que eu estudei tantos anos e que eu amo tanto. E que a gente possa chegar lá ano que vem feliz, por estarmos aqui trabalhando para valorizar os trabalhadores da educação e não retirando seus direitos. Né? Falei isso no mandato passado, lutamos aqui, eu e o Major, principalmente, contra medidas que retiravam direitos e continuamos nessa luta. Mas, realmente, eu nunca vi um conjunto tão grande de medidas que prejudicam esses trabalhadores, direcionada somente para eles. Né? Eu acredito que nós temos que buscar outras formas de economizar, concordando que é necessário, sim, economizar. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Para discutir a matéria, primeiro o deputado Hélio, depois o deputado Major Araújo. Senhor presidente, deputado Humberto Aidar, esse projeto, ele com certeza, ele atinge frontalmente, principalmente as categorias de servidores que ganham menos. Eu realmente fico preocupado, porque, sem medo de errar, os profissionais da educação e os profissionais da saúde serão e são os mais prejudicados hoje, a nível de Estado, quanto à questão salarial. E se você analisar as manifestações que estão tendo aqui na Assembleia Legislativa, elas são feitas exatamente por aqueles que ganham menos e que, a meu ver, são as categorias mais importantes da estrutura de um Estado, que é a saúde e a educação. E eles estão aqui porque qualquer benefício que eles possam perder, qualquer direito, mesmo que pequeno, é muito para quem já tem dificuldade de sobrevivência, de manutenção da sua família com aquilo que já se ganha hoje. Então, eu desde o primeiro momento, eu tenho manifestado contrário a esse projeto. Manifestei isto na última segunda-feira na cidade de Goianésia, onde o Sintego fez uma reunião na Câmara Municipal, e é muito preocupante, deputada Adriana, quando se fala em quinquênios, quando se fala em licença-prêmio, quando se fala, mais do que isso, que o professor não vai mais ter oportunidade de trabalhar com a carga horária de 60 horas, quando o professor não vai poder mais utilizar aquilo que historicamente se utiliza até hoje, que é se aposentar com o último salário, ou seja, é um pacote realmente desastroso para a educação. E além de ser desastroso, pastor Jefferson, se você olhar na questão da idade, esse projeto ele discrimina a mulher. A mulher, os homens, há um aumento de 5 anos, a mulher aumenta 7 anos no direito de aposentar. Elas são altamente discriminadas. E quanto à questão de tempo de serviço, também são discriminadas. A aposentadoria, então, passa a ser parcial e as mulheres terão um prazo
de 25 até 40 anos de trabalho para poder ter aposentadoria integral, enquanto que os professores, que também não deveriam ser penalizados, passa de 30 para 40. As mulheres têm que ter uma sobrecarga de mais 5 anos em relação ao sexo masculino para aposentar. Então, essa matéria ela é altamente discriminatória. E atinge aquela que, com certeza, que atinge o que a deputada Adriana Acosta manifesta aqui, que a maioria dos professores são mulheres. E é exatamente elas que vão pagar caro dentro dessa proposta que estamos aqui discutindo. Então, eu vejo uma preocupação na educação. Na área da saúde não é diferente. Os profissionais da saúde, juntamente com a educação, têm os menores salários do estado de Goiás, e toda perda que possa acontecer é uma perda que repercute na sobrevivência das famílias de profissionais da saúde e da educação do estado. Então, eu me coloco aqui preocupante. Eu torço para que, através do diálogo, se avance algo que justifique que o governo é sensível, mas eu já quero me manifestar aqui que, se o governo fosse sensível, ele mandaria tirar esse projeto, mandaria outro, que traduzisse uma realidade que não boicotasse o direito profissional, principalmente da saúde e da educação. Então, senhor presidente, deputado Sebastião Caroço, agradeço a oportunidade de discutir essa matéria e quero manter a minha posição que, se os objetivos das lideranças da saúde e da educação não forem atendidos naquilo que eu entendo que é justo, eu com certeza votarei contra, como vou votar aqui, porque eu entendo que a negociação tinha que ser feita antes de qualquer votação. Não é que eu não acredito na palavra das pessoas, acredito. Mas o que custaria sobrestar, discutir isso para depois buscar o entendimento? Então, eu já quero manifestar, presidente Sebastião Caroço, quero agradecer ao senhor pela atenção dispensada à minha pessoa e quero dizer que, no momento oportuno da votação, vou votar contra, porque acordo tem que ser feito antes, para que a gente tenha toda a tranquilidade de alcançar os objetivos. Agradeço, senhor, aí pela atenção. O senhor falou 6 dias, eu entendo, então eu também entendo, viu? Quero passar a palavra para o Major Araújo, deputado Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, talvez não gaste nem os 10 minutos, mas eu quero manifestar meu voto contrário a esse projeto. Eu tenho mantido aqui uma coerência de jamais votar contra servidor. Agora, votar contra a educação, senhor presidente, retirando direitos de professor, é uma covardia. Eu não tenho, até hoje eu não consegui ter coragem de fazer isso ainda. Eu fui educado na escola pública. Na primeira legislatura, eu falei sobre isso aqui. Quando Marconi mandou o projeto para cá, extinguindo, e Vossa Excelência, deputado Bruno, líder do governo, também votaram contra. Nós votamos contra que a extinção da titularidade dos professores. A mísera, é uma migalha de titularidade, e foi retirado. E vem sendo, a gente vem perdendo direitos, o servidor público já vem se sacrificando aqui, ou sendo submetido a sacrifício ao longo, antes da minha chegada aqui e durante todo o período que eu estou aqui, estou no 3º mandato, eu venho assistindo a todo esse atentado contra as conquistas dos servidores. Então, o governador Caiado, a gente dialoga, e todas as vezes que nós tivemos, o deputado Bruno estava lá no dia que nós fomos lá com os aspirantes, nós conversamos sobre projetos assim. E eu tenho dito para ele, desde a primeira vez, deputado Tião Caroço,
e que tive a oportunidade de conversar com o governador antes mesmo de tomar posse. Antes que o governador tomasse posse, eu já dizia para ele, eu não voto contra servidor. Eu acho isso aqui uma covardia grande demais. Nós temos poucos professores hoje que são efetivos. A grande maioria são professores temporários. E aí vem um projeto, não só professores, os trabalhadores em educação, aí vem um projeto como esse, arrancando o que resta de garantias aos trabalhadores da educação. Eu vou manifestar aqui contrário. A propaganda que o governo fez contra o servidor, a propaganda injuriosa que foi feita contra o servidor, me fez mais ainda decidir votar contrário a matérias como essa. O servidor não é culpado do déficit público. É preciso que se corrija as inverdades que estão sendo ditas naquela campanha difamatória contra o servidor, injuriosa, deputado Álvaro, injuriosa. Uma criancinha sem bolo, um drama daquele, porque o servidor come 87% da folha. Isso é uma mentira, é uma falácia. A receita do Estado, as contribuições nossas, todos os impostos que nós pagamos, todos os goianos, nós temos que considerar a receita bruta. 33% fica na mão dos empresários. Um outro percentual vai para pagamento da dívida. O que sobra, a receita líquida, que é quase a metade da receita, dessa é que se tira a folha de pagamento do servidor. É aí que o governador, mas dá a impressão que de todos os tributos, deputado Charles Bento, que o contribuinte paga, que nós contribuintes pagamos 87% vai para a folha. Isso é uma mentira. Aliás, eu sou contra a lei de responsabilidade fiscal nesse ponto, porque ela considera só a receita líquida. Ora, o governo não tem limite para isentar os empresários, por exemplo. E o governo tem limite, sim, para contratar empréstimos e tal, mas a capacidade do Estado, o governador Caiado sabe disso, ele já pegou ela preenchida. Sabe quanto que é, deputado Humberto Teófilo? 10% da receita líquida, ela pode ser empregada em investimento, ou 10% ou 20%, alguma coisa assim, e ela já está toda preenchida. Quer dizer, o governo já pediu todos os empréstimos possíveis, já fez financiamentos diversos, tal, comprometeu essa parte. Isso afeta o percentual a ser gasto com o servidor, que por lei é 60%, 65%, mas se considera 60% como a margem de segurança que o governo tem. Então, assim, é uma mentira. Essa campanha precisa ser tirada do ar. Isso é uma inverdade. O servidor não é culpado do déficit da Previdência. O servidor não é culpado do déficit do Estado, das dívidas. Há um grande percentual. Hoje, deputado Humberto Teófilo, eu quero parabenizar a Polícia Civil, me parece que foi ela que fez a operação. Houve busca e apreensão no Ipasco, no Ingó, e no Hugo. No Hugo, a folha de pagamento de 87%, que diz que é relativa aos servidores, engloba também a folha de pagamento das terceirizadas, inclusive das OS. OS que paga, que não obedece o teto do Estado, deputado Humberto Teófilo. Ali tem servidores das OS, um técnico de enfermagem, que ganha 30, 40, 50 mil reais. Isso vai no cômputo dos 87% da folha. Isso é uma mentira, é preciso separar. O Estado de Goiás não tem realizado concurso público há muito tempo. O governador Caiado passou 1 ano sem realizar concurso público. Não me peçam apoio contra servidor público nesta casa. E contra professor, pior ainda, isso é crime. O que vai salvar o Brasil é a educação, pastor Jefferson.
é educação. Nós não podemos, isso aqui é inadmissível. E um projeto aqui votado assim nessa rapidez, um projeto grave como esse, que afeta uma classe tão importante, nossos filhos estão sob os cuidados dos professores. Minha filha foi educada na escola pública, é colégio militar, mas é escola pública. Os professores são esses professores que estão sendo afetados por esta lei. Eu concedo com muito prazer uma parte ao deputado Humberto Teófilo. Major Araújo, boa tarde a todos. Major Araújo, eu vou ser bem objetivo, direto e claro. Ontem eu falei para o governador Ronaldo Caiado, falei na cara dele. Eu sou um defensor do governador. Falei que contra servidor público eu não voto. Contra servidor público não voto. Os outros projetos têm o meu apoio. Mas não vou votar aqui para retirar direito de servidor público. Eu gostaria, alguns deputados da base, se tem coragem de chegar e falar na cara do governador também, que não vai votar contra o servidor público. Quer ver se tem coragem de chegar e falar na cara dele, que eu sou bem claro, eu sou sincero, eu não vou com mentira. Então tá aqui o meu posicionamento, não voto contra o servidor, tá? Para deixar registrado isso, e nós temos que ser sinceros um com o outro aqui. Sincero, principalmente os deputados são servidores públicos. Amanhã nós vamos voltar. Amanhã eu vou voltar para a delegacia. Os companheiros lá que fomos para a rua, dar uma segurança pública melhor, que arriscaram as vidas comigo, eu não vou abandonar esses companheiros, amigo. Eu não vou retirar de direito desses parceiros, que nós saímos muitas vezes de casa sem saber se voltaríamos. Então está aqui o meu voto, claro, o governador tem o meu apoio, vou continuar defendendo esse governo que é honesto, um governo que apresenta projetos que realmente vai fazer história, mas nesse caso do servidor público não tem como eu votar. Então fica registrado a todos os colegas servidores públicos, até mesmo aqueles que estão lá no plenário, muitas vezes me xingando, batendo no delegado Humberto, sem saber o meu posicionamento, tá? No mais, muito obrigado, flagrante neles. Muito obrigado, deputado Humberto Teófilo. Esse também é meu sentimento. Senhor presidente, eu não tenho coragem, não sou covarde, senhor presidente, eu não sou covarde. E não é porque eu tive voto, eu acho que a educação maciçamente votou na delegada Adriana Costa, não é por isso. Não é por isso, é por questão de justiça, é porque eles não merecem isso. Os servidores da educação não merecem isso. Meu voto é contrário, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Bruno. Diante dos questionamentos da nossa base, eu acho até o deputado Carlos Cabral ponderou, ele vai estar dialogando com o sindicato, de igual modo o Major Araújo, o deputado delegado Humberto Teófilo. Eu gostaria de solicitar, senhor presidente, se me permite, o sobrestamento da matéria, até para dar tempo do diálogo e que a gente possa promover, se houver necessidade. Então, gostaria de solicitar, então a gente tem essa democracia, vamos debater, temos outras matérias em tramitação, entre elas o Estatuto do Servidor, que foi distribuído hoje, já estão com vistas. Também acho, deputado Major, que não dá para a gente, o magistério e o Estatuto do Servidor, andar separado, tem que andar concomitante, até mesmo para as alterações. Então, não tem problema nenhum, até porque tem uma audiência pública marcada para segunda-feira, e que a gente possa ampliar o debate para que juntos possamos promover e conversar com o governo as medidas necessárias. Tranquilo. Então, não trará prejuízo à tramitação da matéria, porque estão corretos. Tem que caminhar concomitantemente com o Estatuto do Servidor. Não adianta votar o magistério e não votar o Estatuto. Então, está coberto de razão. Então, solicito sobrestamento para que possamos votar as duas matérias no mesmo dia, sem nenhum problema. Ok, sobrestada a matéria, vamos para o projeto 7293. Altera a Lei 13.591, 18 de janeiro de 2000, que institui o Produzir e o Fundo Produzir. Essa matéria foi relatada pelo deputado Paulo Trabalho. Pediram vista Carlos Cabral, delegada Adriana, Major e delegado Humberto Teófilo. Não se manifestaram, está em discussão. Discutir, presidente. Para discutir, Vossa Excelência.
Essa matéria, deputado Cláudio. Deputado Cláudio. Mas não juntou, ué. Juntar nada, não. Tem nada. Carlos aí. Cabral, juntar nada, não. Mas tem que parar. Anualmente, em torno de 10 a 15. 293. Me concede uma parte? Uma parte ao nobre deputado. Salvo engano, só é a respeito das porcentagens na cultura, no esporte? Não. Não é esse daí, não? Não. Esse ano É esse? A Lei Goiás, assim, é assim. É. Na realidade, esse... Pode falar. Uma parte ao nobre deputado. Hein? Esse projeto, deputado Tales, nós estamos retornando de forma efetiva até mesmo para o esporte. Nós estamos aí destacando uma porcentagem para o esporte, uma porcentagem também para a cultura da Lei Goiáses, 0,3 para o turismo e também para OVG. Então, é um projeto de grande importância, tá? Eu cheguei a acompanhá-lo desde a fase embrionária, as discussões, e eu tenho certeza que Vossa Excelência vai votar aí favorável como um grande incentivador do esporte. Eu não tenho dúvidas disso. Uma parte ao deputado Carlos Cabral. Obrigado, deputado Tales. Presidente, eu pedi essa parte aqui para falar com Vossa Excelência pelo seguinte motivo. Está impossível a gente conseguir trabalhar no ritmo que está aqui hoje, com essa grande quantidade de matérias como essa, que são complexas e altamente importantes. Eu acabei de perguntar à minha assessoria aqui, cadê o voto? Ela falou que ficou sem energia aqui agora há pouco, por causa de uma pane que deu aqui na Assembleia. O pavilhão meu é aquele de lá. Ela falou que agora que ela está terminando de redigir, eu queria pedir que Vossa Excelência, se pudesse ser compreensivo, aguardar 10 minutos aí para ou votar outra matéria, para o meu voto chegar aqui, porque eu sei que o líder vai pedir vista. Ela falou para mim, eu liguei aqui bravo, cadê o voto? Ela falou, Carlos, impossível, a energia acabou, tem uma dezena de trem que nós estamos fazendo, é impossível trabalhar igual um robô. Então eu queria pedir que Vossa Excelência me ajudasse, porque está chegando aqui o voto. Obrigado. Ok, eu vou deferir o pedido do deputado Carlos. Mas se quiser, eu acho que eu vou estar discutindo, mas se eu quero segurar ele até chegar o voto em separado, não tem problema nenhum. Ok. Tem outra matéria para ser aprovada? Tem. Então vamos botar lá depois novamente. Eu volto a discutir a matéria. Já vai ser criticado se não te ajudar. Senhores, eu vou inverter então a pauta para guardar aqui o voto separado do deputado Carlos Cabral. Processo 1205 é do delegado Humberto Teófilo. Reserva cota mínima de 20% para as mulheres das vagas oferecidas nos concursos públicos para a Polícia Militar do Estado de Goiás. Mas você pode emendar isso em plenário. A Adriana Corse é pela aprovação da matéria. Está em discussão. Para discutir, deputado Major Araújo. Chegou aí? Chegou aí? É esse mesmo. De corte com mulheres, exclui muitas mulheres. Aí eu tô cobrando com 20%. É o último, presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou ser sucinto, senhor presidente. Eu quero só homenagear aqui o deputado Humberto Teófilo e dizer o seguinte, eu acho até, deputado Humberto, que não tinha nem que ter cota. Ora, qual que é a distinção que se faz? Apresenta, tendo condições, que a mulher, ela ocupe a vaga. Eu não sei, parece que é a mesma coisa de admitir
que a carreira policial é uma carreira masculina, mas falar, por prêmio consolação, vamos admitir que 10% das mulheres ingressem. Mas eu acho discriminatório isso. Ou então acaba logo de vez com isso e admite. Carreira policial é carreira só para homens. É só masculina. O critério para ingresso tem que ser como era antigamente. Homens. Ah, mas veio a Constituição de 88. Ela acabou com qualquer tipo de discriminação de gênero, de cor, de raça, enfim, e qualquer outra, de religião. E aí abriu-se a oportunidade para que as mulheres também ingressassem na carreira policial, na carreira militar, no Exército. Aí simplesmente se copia uma norma lá do Exército que limita em 10% e aplica-se também à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar. Então, está de parabéns o senhor, sou favorável sim, vamos melhorar essa questão, mas eu acho que deveria ser até mais amplo, não deveria ter nenhum critério de limitação de vagas para mulheres. Não deveria nem ter garantia. Não, é garantido quem passar vai ocupar a vaga, indistintamente se é homem ou mulher. Deveria ser assim, mas o senhor está de parabéns, nosso voto é favorável, senhor presidente. Discutir, senhor presidente. Senhor presidente, eu serei muito breve. Não está contando o tempo. Discutir, senhor presidente. Pegou uma parte ou... Então, para discutir, Vossa Excelência, deputada Adriana. Obrigado, senhor presidente. Eu serei muito breve. Eu só gostaria aqui de fazer um elogio à ideia do meu colega delegado Humberto. Fiz questão de manifestar aqui, embora também tenha manifestado expressamente com meu voto com o relatório favorável, e dizer que eu concordo com o Major. Eu acredito que no futuro nós precisamos fazer como funciona na Polícia Civil. E como eu fiz como chefe da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, de não haver cota, e sim quem passar no concurso por sua capacidade, o seu esforço pessoal, independente de ser homem ou mulher, poder ter o direito de ingressar na força policial que sonha, como aconteceu comigo, com você e com o Major. Então, que no futuro a gente possa modificar mais uma vez, mas acredito que, no momento, foi uma excelente ideia. Parabéns, delegado Humberto. Tem meu voto e meu apoio pela proposta. Encerrada a discussão, em votação. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 7293, Governadoria do Estado, altera a Lei 13.591, 18 de janeiro de 2000, que institui o Produzir e o Fundo Produzir. É a matéria que eu inverti a pauta aqui para a colocação de um voto separado, deputado Carlos Cabral. É esse voto, deputado Carlos, que está em discussão. Vista ao líder do governo, vista a Adriana Costa e vista ao deputado Hélio. Não pode, não. A vista é só do líder. A vista é só do líder do governo. Ah, já tinha concedido vista. Já. Então é só o líder do governo. Só o líder do governo. Ok? Sim. Processo 6929. É o último da noite. Altera a Lei 19.587, 10 de janeiro de 2017, que estabelece normas gerais para a realização de concurso público no âmbito da administração pública estadual. Esse projeto tem voto em separado aqui do deputado Humberto Teófilo, o delegado do flagrante. São várias emendas. Só o delegado Humberto apresentou emendas, o voto separado. Bruno Peixoto solicitou vista. Com a adoção das emendas ora apresentadas, são pela aprovação do voto separado, delegado Humberto Teófilo, aprovação da propositura em pauta, está em discussão, encerrada em votação. Só encaminhar votos. Em votação, para encaminhamento de voto, Vossa Excelência, delegado Humberto. O que tem na justiça? 4 projetos emendados, tudo relatado. Estadual. Devolvendo a matéria aqui.
Encerrada a votação. Deputados, concordados, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Aprovado. Senhores, eu solicito os integrantes da CCJ que permaneçam, aqueles que estão nas dependências da casa que possam vir, para que a gente possa realizar uma CCJ. Nós tivemos emendas em plenário. Está encerrada a presente sessão. São 5 projetos. Zere o placar eletrônico. Vamos dispensar. Possível, né?